Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alex Marim e vamos dar hoje início então ao nosso estudo sobre o software PowerPoint versão 2013, certo? Então inicialmente nós vamos tentar conceituar o que é então o Microsoft PowerPoint. Tá? Ele é talvez o editor para fazer apresentações no computador o mais utilizado no mundo, ok? Ele é então um programa que vai permitir o desenvolvimento e a edição de apresentações de uma maneira simples e rápida, tá? Então a gente pode através dele então inserir diversos elementos, tais como textos, gráficos, sons, imagens, vídeos, entre outros, ok? Muito bem. Então, gente, vamos colocar a mão na massa, né? Então, quando a gente abre ou manda inicializar o PowerPoint, esta tela aqui ela é exibida, tá? Então, nela nós temos diversas opções de layouts, tá? Ou seja, opções de design de slides que são pré-definidas, ok? Caso a gente não deseje utilizar nenhum desses modelos propostos pelo aplicativo, né? Reparem que tem vários aqui, né? Vários deles. A gente pode então, caso eu queira, eu posso então criar uma apresentação em branco. Reparem que aqui à esquerda, né, nós temos todas as apresentações recentes aí que foram trabalhadas. Então, quando a gente clica, né, pessoal, numa apresentação em branco, por exemplo, tá, a gente é levado para esta tela aqui, onde nós temos, né, o que a gente chama de a área de trabalho, tá? Nessa área de trabalho, nós temos aí então diversos componentes que formam essa área de trabalho, ok? Então, se nós formos olhar aqui, ó, nós temos o painel slide, que é esse painel externo aqui, tá? É onde a gente vai poder então trabalhar os nossos slides aí de uma maneira individual, ok? Nós temos aqui as bordas pontilhadas, tá? Que elas indicam então espaços onde a gente vai poder digitar o nosso texto, inserir imagens, gráficos ou outros objetos de nossa preferência aí. Já o número à esquerda aqui nós temos, né, as miniaturas que a gente chama, né? Então, ou seja, os painéis aí, um painel onde irão aparecer as miniaturas de cada um dos slides inteiros aí, certo? No canto inferior aqui nós temos o painel de anotações, que se eu clicar eu posso então habilitar as anotações, né? Eu posso digitar algumas observações sobre o slide atual, então cada slide vai ter uma área específica para as suas anotações. Tenho aqui também comentários que podem ser feitos, né, em cada um desse slide aqui, ok? Os modos de exibição que eu posso trabalhar. Aqui nós temos o modo de exibição normal. Aqui nós temos o classificação de slides, tá? Modo de leitura, e aqui eu tenho a área de zoom. Aqui a parte de apresentação de slides, ou seja, o meu PowerPoint ele sai do modo de edição e entra no modo de apresentação, certo? E esta então seria a nossa área de trabalho, ok? Certo? Bom, pessoal, agora que nós já vimos os principais componentes da área de trabalho, eu quero mostrar para vocês também
essa parte superior aqui, né, ela é chamada de a faixa de opções. E essa faixa de opções, ela é uma área bastante comum nos produtos do pacote Office, né, que através desse local a gente vai poder então, através das suas diversas guias, né, trabalhar com as diversas funcionalidades que este software aí, então ele nos oferece. Então nós temos aqui o menu página inicial, onde eu posso inserir novos slides, tem toda a área de formatação, né? Temos aqui a guia inserir, na qual eu posso inserir os diversos elementos gráficos, de imagens, textuais e multimídias disponibilizados por este software, né? Temos aqui na guia design os diversos estilos que nós podemos utilizar para os nossos slides. Temos a guia transições, que nós veremos mais adiante. Animações também veremos numa aula futura, né? Entre outras, ok? Muito bem, visto isso, qual é a nossa primeira etapa então? Como é que a gente faz para inserir um novo slide, né? Então nós temos duas maneiras de fazer isso. Ou eu acionando a guia página inicial, eu clico aqui em novo slide, tá? E aí reparem que assim que eu clico para criar um novo slide, diversas opções aqui, ó, são habilitadas, né? Então assim, gente, ó, eu costumo dizer que a apresentação, né, quem vai fazer a apresentação somos nós. Então nós temos que previamente planejar o que cada slide vai conter, ok? É como se fosse uma pintura, uma obra de arte que a gente está construindo. Então reparem que se eu quero, por exemplo, né, no meu novo slide, que ele tenha um título e um conteúdo, não importa qual seja esse conteúdo, eu vou escolher então esta opçãozinha aqui. E aí vocês reparem, né, que ele vai então criar um espaço para eu colocar o meu título e vai criar um espaço para eu colocar um texto, né? Então por padrão ele coloca uma caixa de texto aqui para nós, certo? Para eu escrever, como aqui ele colocou uma caixa de texto normal, basta eu clicar aqui e isto é uma caixa de texto, certo? Então é uma caixa de texto a qual eu posso, aproveitando já, e colocar as formatações que eu quiser para a minha caixa de texto, né? Então ela é um elemento que a gente usa para colocar texto. A sua borda geralmente ela é invisível, ou seja, ela na parte de apresentação ela não aparece, mas eu posso, né, uma vez com ela selecionada e clicando na borda, ó, ela ficou toda a caixa selecionada, então eu posso aplicar diversos elementos de formatação em cima dela, né? Inclusive eu posso, se eu for aqui na opção formatar, ó, é habilitado diversas opções, né, que eu posso fazer em uma caixa de texto, né? Então eu posso aplicar um efeito nela, né, um efeito de sombra, por exemplo, posso aplicar um efeito de contorno, né, certo? E um efeito de cor da minha fonte, estilo da minha fonte, ok? Tá? Então tem várias opções que eu posso colocar aqui dentro de uma caixa de texto, por exemplo, tá? Posso colocar preenchimento, etc, tá? Caso eu queira excluir um determinado elemento, tá? Eu fiz e não ficou do jeito que eu quero, eu posso então, reparem, com ela selecionada, ela fica com uma linha fixa, né, diferente da de cima, e eu posso então com isso excluir aquela caixa de texto, e aí então posso iniciar nesse caso aqui novamente, ok? Tá? Ainda, né,
agora que nós aprendemos a inserir um slide, tá? Nós vamos ver como é que faz para formatar um slide, ou seja, colocar no slide escolhido uma formatação pré-definida, né? Então nós vamos aqui em página inicial e reparem que eu tenho aqui, ó, aqui eu posso ainda escolher modificar o meu layout. Eu venho aqui na minha opção design, tá? Na minha opção design eu tenho alguns temas pré-definidos, certo? Que ele vai ser então aplicado ao meu slide atual, ó, tá? Então aqui é o que a gente estava trabalhando, ó, reparem que ele modifica, né? Dependendo do tema ele vai modificar o título para cima ou para baixo, ó, para cima ou para baixo, tá? E eu tenho vários estilos aqui de temas, então, né, que nós podemos trabalhar. Se nós clicarmos na opção de mais aqui, eu posso procurar alguns temas, né, posso inclusive baixar alguns temas da internet. Vamos escolher esse tema aqui, e aí reparem que no momento que eu escolhi esse tema, vários variantes aqui ficaram então disponíveis para eu poder utilizar, certo? Tá? Então, inclusive eu posso personalizar esses estilos variantes aqui, né, formatando de acordo com o que eu desejo, certo? Tá? Ó, escolhemos aqui um estilinho aqui para nós trabalharmos com essa ideia, ok? Tá legal? Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, como nós vimos aqui na guia de página inicial, nós temos acesso então ao layout do slide, que altera então o layout do slide atual, ok? E aí então nós vimos que dependendo do layout que eu escolher, ele vai então possuir, que é o caso deste cara aqui, elementos reservados para o conteúdo que eu quero inserir, certo? Então olha só quais são os tipos de elementos que eu posso inserir dentro de cada slide, né? Então aqui tem os tipos definidos. Se eu escolher a opção de a guia inserir, vocês podem ver que eu posso inserir tabelas, é o que eu tenho aqui também, ó, inserir uma tabela. Posso inserir imagens, tá? Então essa opção de baixo aqui, imagens, né? Então eu posso pegar uma imagem que está no meu computador, que já foi salva anteriormente, ou uma foto, ou enfim, né? Posso colocar ilustrações, né? Então eu posso colocar um gráfico, alguma forma, né? Uma forma que a gente chama uma forma inteligente, né? Podemos colocar uma imagem da internet, certo? Caixas de texto, posso colocar um vídeo, um áudio, ou seja, um elemento de mídia, tá? Para inserir ou para ilustrar este exemplo aqui, nós iremos então inserir elementos, duas imagens, tá? Então o que nós vamos fazer primeiro? Eu quero tirar essa caixa de texto pré-definida, tá? Então eu tenho aqui um espaço em branco para eu trabalhar no meu slide, tá? Então nós vamos inserir uma imagem, tá? Então vou selecionar aqui. Repare que cada vez que eu acesso para ou escolho a opção para incluir uma imagem, ele vai abrir então a pasta minhas imagens aqui no meu diretório. Então eu vou colocar essa capacete aqui, vou inserir ela, tá? Reparem que ele ficou grandão aqui, e vou inserir uma segunda imagem, tá? Que será o do motociclista, ok? Então repare, eu tenho duas imagens aqui, certo? Essas imagens, elas não são proporcionais, não estão proporcionais. Vou diminuir aqui, certo? E vou diminuir aqui. Então, qual é o propósito desse exemplinho aqui, tá?
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e nós vamos substituir este capacete desta imagem para este capacete aqui, que é de uma segunda imagem que foi então adicionada. Então, no primeiro momento, nós vamos ter que tentar definir o tamanho mais ou menos o mesmo deste tamanho deste cara aqui, tá? Então nós chegamos aqui perto e vocês vão ver que se eu tentar trazer a imagem para cima dessa, ó, ela vai ficar escondida, estão vendo? Ó? Ela vai ficar escondida, por quê? Porque essa segunda imagem aqui, ela está à frente da imagem que eu estou mexendo. Então como é que eu faço isso? Com esta imagem selecionada, eu venho aqui na opção avançar, ó. O que ela faz? Ela traz o objeto selecionado um nível para frente, tá? Para que ele fique à frente de menos objetos. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver agora que ele, ó, sobrescreve a outra imagem, tá? Certo? Olha, vai sobrescrever, ok? Reparem que está muito grande, né? O que eu vou fazer? Eu posso aumentar o zoom aqui para que seja mais fácil eu controlar o tamanho, certo? Ó, então eu estou controlando aqui o tamanho de acordo com o elemento, ok? Tá? Mais ou menos aqui. Muito bem. Reparem que ele ficou esbranquiçado aqui, então não ficou muito legal essa nossa imagem ainda. O que eu posso fazer? Tá? O que eu posso fazer então? Eu posso pegar aqui em cor, ó, opção cor, eu posso vir aqui, ó, definir qual cor será a transparente. E eu clico em qualquer partezinha branca aqui, ó, certo? Então reparem que agora ele já ficou transparente e eu consigo colocar o capacete exatamente em cima do outro, certo? Tá? Muito bem. Vamos voltar ao que era, para a gente estar só com uma imagem aqui. Estou diminuindo o zoom, tá? Ó, reparem, tá? Conseguimos modificar. E para finalizar essa nossa demonstração prática aqui, o que a gente vai fazer? Eu ainda continuo tendo duas imagens, ó. Eu tenho uma imagem da moto aqui e tenho uma imagem do capacete aqui. Se eu movimentar qualquer uma delas, a outra vai ficar parada. Qual é a ideia? É nós transformarmos essas duas imagens, esses dois objetos, em um único objeto. Como é que eu faço isso, né? Então eu vou selecionar este primeiro cara aqui, pressiono a tecla Shift e clico no outro. Reparem que, deixa eu dar um pouco de zoom aqui, os dois ficaram selecionados, estão vendo? Tá? E eu quero transformar esses dois caras em um único objeto. Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou vir aqui em organizar, agrupar. Tá? O que o agrupamento faz? Ele une então objetos e dessa forma eu consigo mover, formatar como se eles fossem uma única coisa. Ó, tá? Então a partir de agora eu consigo aumentar, ó, e diminuir a minha moto, certo? E as duas imagens elas estão sendo tratadas como se fossem uma única coisa, né? Certo? Legal, né? Aposto como isso vocês não sabiam, certo? Então, vamos seguir. Belezinha, né? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou inserir, então, vamos trabalhar com a ideia de uma caixa de texto novamente. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos inserir, menu na guia inserir, e vamos escolher aqui agora, então, uma caixa de texto, certo? Reparem que como não é um elemento pré-definido desse slide, eu tenho que desenhar qual é a opção aqui, o tamanho que eu quero da minha caixa de texto, tá? Então, basta eu digitar alguma coisa aqui dentro, motocicleta radical, ok? Tá? Então, no momento que eu estou digitando, eu posso já então definir qual vai ser, por exemplo, o tamanho e
a minha fonte, ok? Então vamos colocar aqui uma fonte, um Algerian, certo? E vamos colocar aqui um tamanho 54, por exemplo, tá? Então eu posso definir aonde que eu quero aqui o tamanho, e aí, se eu clicar fora, então eu saio da área de edição. Caso eu queira formatar novamente essa caixa, basta eu clicar em cima dela, né, bem em cima da sua borda. Reparem que ele vai mudar o estilo da borda. Reparem que a guia aqui de formatação, ela fica habilitada aqui em cima, né? E aí aqui eu posso escolher alguns estilos para a minha forma, né? Então aqui em estilos, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, né, reparem que eu tenho vários estilos pré-definidos aqui, certo? Ó, então vamos escolher aqui esse intenso marrom claro aqui, ó, ok, tá? E eu também posso, nos efeitos da minha forma, por exemplo, escolher aqui um bisel arredondado, por exemplo, tá? Um bisel com círculo, ok? Posso voltar aqui na opção de fonte, né, certo? E posso alterar a minha cor aqui da minha fonte, né, vamos escolher aqui um azul escuro, ou uma outra cor, um amarelão aqui, ó, certo? Tá? Ok? Tranquilo, né? Facinho, facinho. Então, essas são as opções que nós temos aí de forma de caixa de texto. Tá legal? Ainda posso colocar aqui, posso modificar o estilo da letra, né? Botar um outro estilo qualquer aqui, tá? E ela vai ser aplicada à minha caixa de texto. Facinho, né? Tranquilaço. Muito bem. Pessoal, nós vamos parando por aqui com essa nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma introduçãozinha aí ao PowerPoint, ok? Um abraço, até a próxima.